O calor escaldante de Luanda pesava sobre o bairro da Maianga, quando Zulaka Mendes, aos 15 anos, segurava firme o papel amassado da escola secundária. Era março de 1973, e as ruas de terra batida ecoavam com os gritos dos vendedores ambulantes e o barulho dos carros que levantavam poeira vermelha. "Pai, consegui, passei pro liceu!" gritou Zulaka, ao entrar na pequena casa de blocos de cimento, onde morava com os pais e 4 irmãos mais novos. João Mendes, um homem de 48 anos, com as mãos calejadas de tanto trabalhar na construção civil, nem levantou os olhos da tigela de funge que comia. Sua esposa, Maria, parou de costurar e olhou para a filha com uma expressão que misturava cansaço e irritação. "Zuleika, já falei que não temos dinheiro para essas tuas fantasias de menina rica", disse Maria, voltando a atenção para o tecido nas mãos. "Uma mulher não precisa de escola para ser feliz. Precisa de um marido bom e filhos saudáveis." "Mas, mãe, eu posso trabalhar e estudar." O senhor Antônio disse que pode me dar trabalho na loja dele nas tardes. "Eu consigo pagar os materiais." A voz de Zuleika tremia, mas havia uma determinação férrea em seus olhos castanhos. João finalmente ergueu a cabeça, e seu olhar estava frio como a cacimba matinal de Luanda. "Essa conversa acaba aqui. Mulher que estuda muito vira orgulhosa. Não arranja marido. E nós não vamos sustentar uma filha orgulhosa que se acha melhor que a família." "Pai, eu não me acho melhor que ninguém. Só quero aprender. Quero ter uma profissão." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Zulaka, mas ela não baixou a cabeça. "Então escolhe", disse João, levantando-se da cadeira de madeira. "Q-Range, ou esqueces essa história de escola ou sais desta casa. Não vou ter uma filha desobediente debaixo do meu teto." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de uma zunga tocando marcha popular. Maria continuou costurando, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Os irmãos mais novos de Zulaka, que brincavam no quintal, pareciam sentir a tensão no ar e ficaram quietos. "Pai, por favor", sussurrou Zulaka. "Decidiste?" A voz de João era final como um martelo batendo no ferro. Zulaka olhou ao redor. Da casa simples onde havia crescido, as paredes descascadas, o chão de cimento frio, os poucos móveis que a família possuía. Depois, olhou para o papel em suas mãos, para aquelas palavras que representavam um futuro diferente. "Entual e embora", disse ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Maria largou a costura e levantou-se abruptamente. "Zulaka, não fales assim. Pede desculpa ao teu pai." Mas Zulaka já estava caminhando em direção ao pequeno quarto, que dividia com 2 irmãs. Pegou uma sacola de pano e começou a colocar suas poucas roupas dentro dela. As mãos tremiam, mas a decisão estava tomada. "Se saíres por essa porta, não voltes mais", gritou João do quintal. Zulaka parou na soleira da porta, com a sacola no ombro e o coração partido. Olhou uma última vez para a mãe, que chorava em silêncio, para os irmãos pequenos que a observavam, sem entender o que estava acontecendo. "Eu vou conseguir, mãe. Um dia a senhora vai ter orgulho de mim", disse ela, e saiu para a rua poeirenta de Luanda, onde o sol começava a se pôr pintando o céu de laranja e vermelho. Naquela noite, Zuleika dormiu na casa de Dona Esperança, uma vizinha idosa que sempre fora gentil com ela, mas sabia que aquilo era temporário. Aos 15 anos, estava sozinha no mundo, com apenas um sonho e uma coragem que nem ela mesma sabia de onde vinha. 3 semanas haviam se passado desde que Zulaka saíra de casa. A bondade de Dona Esperança tinha limites, e a jovem sabia que precisava encontrar um lugar para si. Acordava todos os dias às 5 da manhã para ajudar a idosa com os afazeres domésticos, e às tardes caminhava pelas ruas de Luanda procurando trabalho. "Menina, és muito nova para trabalhar aqui", dizia a maioria dos comerciantes quando ela se oferecia para ajudar em suas lojas. Alguns olhavam com desconfiança, outros com pena, mas o resultado era sempre o mesmo. Não. Foi numa tarde particularmente quente, quando o asfalto parecia derreter sob seus pés descalços, que Zulaka encontrou Mama Benedita, a mulher de 45 anos,
robusta e de sorriso caloroso, vendia sabões artesanais no mercado do Roque Santeiro. Tu és a menina que anda por aí, procurando trabalho? Perguntou Mama Benedita, enquanto organizava suas barras de sabão perfumadas sobre uma mesa improvisada, com tábuas e tijolos. Sim, senhora. Sei ler, escrever, sou boa com números. Zulaca falou rapidamente, temendo perder mais uma oportunidade. Mama Benedita riu, um som melodioso que se misturava aos gritos dos outros vendedores. Calma, filha. Não preciso de alguém que saiba ler para fazer sabão. Preciso de alguém com vontade de aprender e mãos trabalhadoras. Tens isso? Tenho sim, senhora. Então, aparece aqui amanhã, às 6 da manhã. Vou te ensinar a fazer sabão. E se fores boa aluna, divido contigo os lucros das vendas. Naquela noite, Zuleika mal conseguiu dormir. Dona Esperança, vendo o entusiasmo da jovem, disse: Mama Benedita é boa pessoa, mas o trabalho dela é duro. Não esperes que seja fácil. No dia seguinte, Zuleika descobriu o que a vizinha quis dizer. Fazer sabão artesanal exigia força física que ela não sabia que possuía. Carregar baldes de água, mexer a mistura por horas, moldar cada barra à mão, sob o sol escaldante do mercado. O segredo está aqui, disse Mama Benedita, tocando o peito na altura do coração. Se não fizeres com amor, o sabão não presta. As pessoas sentem a diferença. Durante as primeiras semanas, as mãos de Zulaca ficaram em carne viva. Sua pele, antes lisa de adolescente, ganhou calos e pequenas cicatrizes. Mas algo extraordinário acontecia. Ela estava aprendendo não apenas a fazer sabão, mas a entender. Dona Rosa sempre compra o sabão de Ervidoce porque tem problemas de pele, explicava a Mama Benedita. E aquele senhor ali, o Manel, prefere o de coco porque a mulher dele gosta do cheiro. Cada cliente tem uma história, Zulaca. Se prestares atenção, podes dar a cada um exatamente o que precisa. Zulaca absorvia cada lição como uma esponja. Observava como Mama Benedita conversava com os clientes, como sabia exatamente o que oferecer a cada pessoa, como transformava uma simples venda em um momento de conexão humana. És esperta, menina, disse Mama Benedita numa tarde, depois de verem Zulaca vender sozinha 10 barras de sabão. Mas esperta de um jeito diferente. Não é só inteligência de livro, é inteligência de vida. Mama Benedita. Posso te fazer uma pergunta? Disse Zulaca, enquanto limpavam a mesa, após um dia de Claro, filha, porque me ajudaste. Não me conhecias. Podia ser uma menina má. A mulher mais velha parou de guardar os sabões e olhou diretamente nos olhos de Zulaca. Porque vi em que a mesma fome que eu tinha na tua idade. Não fome de comida, mas fome de ser alguém. Essa fome é perigosa, Zulaca. Pode te destruir ou te fazer voar. Depende de como há ursas. Naquela noite, caminhando de volta para a casa de Dona Esperança, com alguns kwanzas no bolso, seu primeiro dinheiro ganho, com o próprio suor, Zulaca sentiu algo que não sentia há meses. Esperança parou num telefone público e ligou para casa. A voz de sua mãe do outro lado da linha estava trêmula. Zulaca, és tu, filha? Sim, mãe. Como estão todos? Todos bem. E tu, onde estás a morar? Estou bem, mãe. Arranjei trabalho. Estou a aprender a fazer sabão. Houve um silêncio longo. Depois, a voz baixa de Maria: teu pai ainda está zangado. Mas eu tenho saudades tuas. Eu também tenho saudades, mãe. Mas não posso voltar. Não enquanto ele não aceitar que eu quero estudar. Zulaca. A voz da mãe se quebrou. Toma cuidado de ti, o mundo é perigoso para uma menina sozinha. E eu vou conseguir, mãe. Um dia vou ter uma vida boa, e quando isso acontecer, quero partilhar contigo. Quando desligou o telefone, Zuleika tinha lágrimas nos olhos, mas também uma determinação ainda mais forte. Não era apenas por ela que estava lutando. Era por todas as mulheres que, como ela, tinham sonhos, mas não tinham permissão para sonhar. 6 meses depois de começar a trabalhar com Mama Benedita, Zulaca havia se tornado não apenas uma aprendiz competente, mas uma verdadeira parceira no negócio. Suas vendas eram consistentemente altas, e ela começara
a desenvolver suas próprias variações de sabão, experimentando com óleos essenciais e ervas locais. Zulaca, preciso falar contigo, disse Mama Benedita numa manhã de setembro. Quando as chuvas começavam a dar sinais de que chegariam em breve, a Luanda as duas estavam na pequena oficina improvisada atrás da casa de Mama Benedita, onde faziam os sabões. O cheiro de óleo de coco e soda cáustica já se tornara familiar e reconfortante para Zulaca. O que foi, Mama? Meu irmão em Benguela está doente. Preciso ir cuidar dele por uns tempos. Pode ser meses, pode ser meses. O coração de Zulaca disparou. E o negócio e eu? Mama Benedita sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. O negócio, bem, podia fechar, temporariamente. Ou, ela fez uma pausa dramática, podia ficar nas mãos de alguém em quem confio. Mama, não estou a perceber. Quero que tomes conta de tudo enquanto estou fora. Já sabes fazer todos os tipos de sabão, conheces os clientes, sabes vender. A oficina fica tua, e todos os lucros também. Zulaca ficou sem palavras. Com apenas 16 anos, ia ficar responsável por um negócio inteiro? Mas, Mama, e se eu estragar tudo? E se não conseguir? Filha, disse Mama Benedita, pegando nas mãos calejadas de Zulaca. Há 6 meses eras uma menina assustada, que não sabia nem segurar uma barra de sabão. Olha para ti agora. Se há alguém que pode fazer isto, dar certo, és tu. Naquela mesma semana, Mama Benedita partiu para Benguela, deixando Zulaca sozinha com uma responsabilidade que a assustava e empolgava ao mesmo tempo. Dona Esperança, que havia se tornado como uma avó para ela, ofereceu apoio moral, mas as decisões do dia a dia eram todas de Zulaca. Os primeiros dias foram aterrorizantes. Zulaca acordava às 4 da manhã, rezava pedindo força e começava a preparar os sabões para o dia. Tinha medo de errar as receitas, medo de queimar a mistura, medo de não conseguir vender. Mas algo surpreendente aconteceu. Ela não apenas manteve o negócio funcionando, como começou a melhorá-lo. Dona Rosa, disse ela, a cliente regular que sempre comprava sabão de erva doce. Experimentei uma receita nova, com camomila, é boa para peles sensíveis como a sua, e tem um cheiro mais suave. Dona Rosa comprou 2 barras em vez de uma. Senhor, Manel, vi que a sua esposa gosta de cheiros doces. Que tal este sabão com essência de baunilha que comecei a fazer? O senhor Manel levou 3 barras. Semana após semana, Zulaca foi inovando, experimentando, ouvindo os clientes e criando produtos específicos para suas necessidades. Começou a fazer sabões para bebês, com ingredientes mais suaves, sabões para peles oleosas com limão e argila, sabões hidratantes com mel e aveia. Menina Zulaca, disse Dona Cristina, uma comerciante de um bairro vizinho que viera especialmente ao mercado para conhecê-la, toda a gente fala dos teus sabões. Podes fazer uma encomenda especial para minha loja? Foi a primeira encomenda. Grande Zulaca, 50 barras de sabão variado, para serem vendidas noutra zona de Luanda. Ela passou 3 noites acordada produzindo, mas quando entregou a encomenda e recebeu o pagamento, sentiu um orgulho que nunca havia experimentado antes. Começou a reinvestir o dinheiro no negócio, comprou ingredientes de melhor qualidade, moldes novos, embalagens simples, mas atrativas. Mantinha registros cuidadosos de todas as vendas e gastos num caderno que guardava como tesouro. Estás a fazer um trabalho incrível, escreveu Mama Benedita. Numa carta que chegou de Benguela, as notícias dos teus sucessos chegaram até aqui. Tô orgulhosa de ti, filha, mas o crescimento do negócio trouxe também novos desafios. Alguns comerciantes estabelecidos começaram a ver Zulaca como competição. Houve tentativas de sabotagem, clientes que foram desencorajados a comprar com ela, fornecedores que tentaram aumentar preços injustamente. És muito nova para estar neste negócio, disse-lhe um comerciante mais velho num dia. Devias estar em casa a ajudar a tua mãe, não aqui a tentar ser homem. Zulaca o encarou com a mesma determinação que havia mostrado ao pai meses antes. Senhor,
Respeito a sua opinião, mas o meu trabalho fala por si. Os meus clientes estão satisfeitos, os meus produtos são de qualidade e o meu dinheiro é limpo. Isso é tudo o que importa. Naquela noite, sozinha na pequena oficina, Zulaka fez um balanço do que havia conquistado. Em menos de um ano, tinha passado de uma adolescente rejeitada pela família para uma jovem empresária respeitada no mercado. Tinha clientes fiéis, produtos únicos e, pela primeira vez na vida, independência financeira. Mas o mais importante era o que havia descoberto sobre si mesma. Ela tinha não apenas a capacidade de sobreviver, mas de prosperar. E isso era apenas o começo. 2 anos se passaram desde que Mama Benedita partiu para Benguela. Zulaka, agora com 18 anos, havia transformado completamente o pequeno negócio de sabões. O que começou como uma mesa no mercado do Roque Santeiro, agora ocupava um pequeno espaço alugado no mesmo mercado, com prateleiras organizadas e uma variedade impressionante de produtos. Meninas, gritou Joaquim, o jovem que ela havia contratado há 6 meses para ajudar nas entregas. Chegou uma encomenda grande da ilha de Luanda. Querem 200 barras para um hotel novo. Zulaka sorriu enquanto organizava os ingredientes. Para o dia, encomendas como essa que antes pareciam impossíveis, agora eram parte da rotina. Ela havia desenvolvido uma reputação não apenas pela qualidade dos sabões, mas pela confiabilidade e inovação constante. Joaquim, prepara as caixas grandes. Vamos precisar de 3 dias para completar essa encomenda, disse ela, calculando mentalmente quantos sabões poderia produzir sem comprometer a qualidade. A porta da pequena loja se abriu e entrou uma mulher elegante de cerca de 40 anos, vestindo um conjunto caro e carregando uma bolsa de couro. Zulaka reconheceu imediatamente. Era Dona Lourdes Pereira, esposa de um importante empresário de Luanda. Boa tarde, disse Dona Lourdes, olhando ao redor com curiosidade. Vim porque a minha empregada me falou dos seus sabões. Ela diz que são milagrosos para a pele. Boa tarde, Dona Lourdes. Fico feliz que tenha vindo. Em que posso ajudá-la? Bem, eu tenho pele sensível, e os produtos importados que uso são muito caros. Será que tem algo que possa servir? Zuleka estudou rapidamente o rosto da cliente, notando sinais de pele ressecada típicos de quem usa produtos com muitos químicos. Tenho exatamente o que precisa. Este aqui é feito com manteiga de karité pura, mel selvagem e camomila. É suave, mas muito nutritivo. Dona Lourdes cheirou o sabão, testou a textura, e seu rosto se iluminou. É maravilhoso. Quantos tem? Posso fazer uma encomenda especial para a senhora? Quantos gostaria? 20 barras para começar. E, ela hesitou. Será que poderia fazer algo especial para o meu marido? Ele tem problemas de pele nas mãos, por causa do trabalho. Claro, posso fazer um sabão com óleo de coco, argila bentonítica e alecrim. É excelente para regenerar a pele das mãos. Quando Dona Lourdes saiu da loja, havia encomendado 30 barras de sabão e prometido recomendar os produtos para suas amigas do clube social. Para Zulaka, aquela venda representava não apenas dinheiro, mas entrada num mercado completamente novo, a classe alta de Luanda. Zuleka, disse Joaquim, impressionado. Aquela senhora parecia muito rica. Como soubeste exatamente o que ela precisava? Joaquim, as pessoas são pessoas. Não importa quanto dinheiro tenham, todas têm problemas. Todas precisam de cuidado. O nosso trabalho é ouvir e dar soluções. Nas semanas seguintes, o telefone que Zuleika havia mandado instalar na loja não parava de tocar. As amigas de Dona Lourdes queriam conhecer os sabões da jovem talentosa do mercado. Cada nova cliente trazia mais 3 ou 4 indicações. Preciso expandir, disse Zulaka a Dona Esperança numa tarde, enquanto tomavam chá na varanda da casa onde ainda morava. As encomendas são tantas que não consigo mais fazer tudo na pequena oficina. E o que pensas fazer? Encontrar um espaço maior, contratar mais pessoas, talvez começar a vender para outras cidades? Dona Esperança a olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Filha, és corajosa, mas cuidado para não cresceres muito rápido e perderes o controle. Era um conselho sábio. Zulaka decidiu ser estratégica. Em vez de se expandir descontroladamente,
focou primeiro em aperfeiçoar seus processos, criou receitas padronizadas, treinou Joaquim para fazer alguns tipos de sabão, organizou melhor o controle de estoque e as finanças. Foi nessa época que recebeu uma carta que mudaria tudo. Mama Benedita estava voltando para Luanda Minhaquareda. Zulaka, dizia a carta, meu irmão melhorou e posso finalmente voltar para casa. Mal posso esperar para ver o que fizeste com o nosso pequeno negócio. Pelas notícias que recebo, transforme-se em algo que nem eu sonhava ser possível. No dia em que Mama Benedita voltou, Zulaka estava nervosa como nunca, e se a mentora não aprovasse as mudanças, e se achasse que ela havia se afastado demais da simplicidade original do negócio. Mas quando Mama Benedita entrou na loja renovada, com suas prateleiras organizadas, variedade de produtos e movimento constante de clientes, ela parou na porta com lágrimas nos olhos. Zulaka, isto é incrível. Como conseguiste? Usei tudo o que me ensinaste, Mama, e aprendi que não há limites para o que podemos conseguir quando fazemos o que amamos com dedicação. Mama Benedita caminhou pela loja, tocando os produtos, conversando com os clientes, observando como Zulaka interagia com cada pessoa. Ao final do dia, as duas se sentaram na pequena oficina para conversar. Filha, este negócio já não é meu, é teu. Tu criaste algo que eu nunca conseguiria criar. Suzy, Mama, foi a senhora que me deu a oportunidade. Dei-te a oportunidade, mas foste tu que a transformaste em sucesso. Agora quero ser tua sócia, não tua chefe. Podemos crescer juntas. Naquela noite, as duas mulheres, uma de 47 anos que havia plantado a semente, outra de 18 que a havia feito florescer, fizeram planos para o futuro. Iam abrir uma fábrica pequena, contratar mais funcionários, desenvolver uma linha completa de produtos naturais. Zulaka olhou pela janela da oficina, para as luzes de Luanda se espalhando até o horizonte. Há 3 anos, era uma adolescente rejeitada, que dormia no sofá de uma vizinha. Agora, era uma jovem empresária, com um negócio próspero e um futuro brilhante pela frente. Mas sabia que aquilo era apenas o começo. Seus sonhos eram maiores que Luanda, maiores que Angola. Queria construir algo que durasse gerações, algo que pudesse inspirar outras meninas como ela a nunca desistir de seus sonhos. Era uma manhã de março de 1979, quando Zulaka, agora com 21 anos, estava organizando a nova fábrica que havia aberto com Mama Benedita, no bairro da Ngombota. O negócio crescia de forma constante, e elas já empregavam 8 pessoas. Havia desenvolvido uma linha completa de produtos naturais, sabões, shampoos, cremes hidratantes e óleos corporais. Menina Zulaka, disse Carminda, uma das funcionárias mais antigas, tem um senhor na recepção que quer falar contigo. Diz que é sobre uma encomenda especial. Zuleka limpou as mãos no avental e foi até a frente da fábrica. Lá estava um homem de cerca de 25 anos, alto, de pele morena clara, vestindo uma camisa social branca e calças escuras. Tinha um sorriso caloroso e olhos inteligentes que a estudavam com respeito e curiosidade. Boa tarde. Sou Eduardo Tavares, disse ele, estendendo a mão. Tenho uma loja de produtos de higiene no Alvalade e gostaria de saber se vocês fazem fornecimento para revendedores. Boa tarde, Sr. Eduardo. Sou Zulaka Mendes. Sim, trabalhamos com revendedores. Que tipo de produtos está interessado? Durante a conversa que se seguiu, Zuleka ficou impressionada com o conhecimento de Eduardo sobre o mercado e sua abordagem respeitosa ao negócio. Ele não a tratou como uma menina que brinca de empresária, como alguns homens faziam, mas como uma profissional competente. Os seus produtos têm uma reputação excelente na cidade, disse Eduardo. Gostaria de fazer um pedido experimental de 50 unidades variadas. Se a aceitação for boa, podemos estabelecer uma parceria regular. Perfeito. Posso preparar uma seleção dos nossos produtos mais populares. Quando precisa da entrega? Dentro de uma semana seria ideal. Depois que Eduardo saiu, Carminda se aproximou de Zulaka, com um sorriso maroto. Menina, aquele homem não veio aqui só por causa de sabão. Carminda, não fales asneiras. Foi uma reunião de negócios.
Foi, mas vi como ele olhava para ti. E como tu ficaste um pouco nervosa também, Zulaika riu. Mas no fundo, sabia que Carminda tinha razão. Havia algo especial em Eduardo Tavares, que ia além dos negócios. Uma semana depois, quando Zulaika foi pessoalmente entregar a encomenda na loja de Eduardo, ficou impressionada com o estabelecimento. Era bem organizado, limpo, e ele tratava os funcionários com respeito e cordialidade. Os produtos chegaram no momento perfeito, disse Eduardo. Já tenho clientes perguntando sobre sabões naturais. Fico feliz em ouvir isso. Se precisar de reposição ou tiver sugestões sobre outros produtos, estou sempre disponível. Na verdade, disse Eduardo, hesitando ligeiramente. Gostaria de conhecer melhor o processo de fabricação. Seria possível visitar a vossa fábrica? Claro. Que tal amanhã de tarde? Na tarde seguinte, Eduardo apareceu na fábrica com a curiosidade genuína de quem queria entender o negócio. Zulaika o guiou por todo o processo, desde a seleção dos ingredientes até a embalagem final. É impressionante, disse ele, observando como ela verificava pessoalmente a qualidade de cada lote. Quantos anos tens? 21. Por que perguntas? Conheço empresários com o dobro da tua idade, que não têm a tua dedicação e conhecimento. Como começaste tudo isto? Pela primeira vez em anos, Zulaika contou sua história completa para alguém que não fosse Mama Benedita ou Dona Esperança. Falou sobre ser expulsa de casa, sobre aprender a fazer sabão, sobre assumir o negócio sozinha aos 16 anos. Eduardo a ouviu com atenção respeitosa, sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou alguns segundos em silêncio. Extraordinária, Zulaika. E não é só pelo sucesso do negócio. É pela força que tens, pela forma como nunca desististe dos teus sonhos. E tu, Eduardo, como começaste no comércio? História bem menos interessante que a tua. Meu pai, uma pequena loja, trabalhei com ele desde pequeno. Quando ele morreu há 2 anos, herdei o negócio. Tô tentando expandir, mas admito que às vezes me falta a tua coragem para inovar. Nos meses que se seguiram, Eduardo tornou-se um dos principais clientes da fábrica, mas mais que isso, ele e Zulaika desenvolveram uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e na paixão compartilhada pelo trabalho. Zulaika, disse Mama Benedita numa tarde, aquele Eduardo gosta muito de ti. Eu sei, Mama, e eu gosto dele também. E então, o que estás à espera? Tenho medo, Mama. O negócio está crescendo tanto, tenho tantos planos. E se o amor atrapalhar tudo? Mama Benedita riu. Filha, o amor verdadeiro não atrapalha os sonhos. Ele os torna maiores. Foi numa noite de dezembro de 1979 que Eduardo finalmente se declarou. Eles estavam na varanda da casa de Dona Esperança, onde Zulaika ainda morava, depois de uma reunião para discutir uma nova parceria comercial. Zulaika, preciso te dizer uma coisa, disse ele, visivelmente nervoso. O que foi, Eduardo? Estou apaixonado por ti. Não é só admiração profissional ou amizade. És a mulher mais incrível que já conheci. E não consigo imaginar a minha vida sem ti. Zulaika sentiu o coração acelerar. Durante meses havia sentido o mesmo, mas não sabia como lidar com esses sentimentos. Eduardo, eu também sinto o mesmo, mas tenho medo. Medo de quê? De que o casamento me obrigue a escolher entre ti e o meu trabalho. Já vi isso acontecer com muitas mulheres. Eduardo pegou nas mãos dela, olhando diretamente nos seus olhos. Zulaika, eu apaixonei-me pela mulher forte e determinada que és. Nunca te pediria para deixares os teus sonhos. Quero ser teu parceiro em tudo, menos na vida e nos negócios. Juntos podemos construir algo ainda maior. Zulaika sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Pela primeira vez na vida, alguém não estava pedindo para ela escolher entre o amor e os sonhos. Sim, Eduardo, quero casar contigo. O casamento aconteceu em junho de 1980, numa cerimônia simples, mas emocionante, na igreja da Sagrada Família. Mama Benedita foi a madrinha, Dona Esperança organizou a festa, e para surprise de Zulaika, sua mãe Maria apareceu na igreja, sozinha. Vim pedir perdão, filha, disse Maria, chorando. Tu estava certa.
Olha, o que conseguiste sozinha. Estou orgulhosa de ti. Foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Zuleika. Depois de 7 anos de separação, finalmente havia o reconhecimento materno que tanto desejara. Os primeiros anos de casamento foram uma época de crescimento em todas as áreas da vida de Zuleika. Ela e Eduardo trabalhavam como uma equipe perfeita. Ela cuidava da produção e desenvolvimento de produtos. Ele gerenciava as vendas e expansão para novos mercados. Em 1982, nasceu sua primeira filha, Esperança, batizada em homenagem à vizinha que a acolheu quando mais precisou. Minha filha vai crescer, sabendo que pode ser tudo o que quiser, disse Zuleika, embalando a bebê, enquanto Eduardo organizava os papéis da empresa na mesa da sala. E vai ter o exemplo da mãe para isso, respondeu Eduardo com orgulho. A maternidade não desacelerou Zuleika, pelo contrário, deu-lhe uma nova perspectiva sobre os negócios. Desenvolveu uma linha de produtos específicos para bebês e crianças, usando apenas ingredientes 100% naturais e seguros. Menina Zuleika, disse Joaquim, que agora era gerente de produção. As encomendas de produtos infantis estão aumentando muito. As mães confiam na marca. É porque sabem que faço cada produto pensando na minha própria filha, respondeu Zuleika. Em 1985, nasceu Ana, a segunda filha do casal. A casa que haviam comprado no bairro da Maianga, ironicamente, a poucos quarteirões de onde Zuleika cresceu, estava sempre cheia de vida, risadas de crianças e reuniões de negócios. Eduardo, disse Zuleika numa noite, depois de colocar as meninas para dormir, tenho uma ideia que pode parecer louca. Diz-me, e se começássemos a exportar a mercado para produtos naturais africanos, na Europa e no Brasil? Eduardo a olhou com admiração. Mesmo depois de todos esses anos, Zuleika continuava a surpreendê-lo com sua visão empresarial. É arriscado, mas por que não? Temos qualidade, temos diferencial, temos experiência. Começaram pequeno. Em 1987, fizeram a primeira exportação, 500 barras de sabão para uma loja de produtos naturais, em Lisboa. O proprietário, um português que havia vivido em Angola e conhecia a qualidade dos produtos locais, tornou-se o primeiro parceiro internacional. Zuleika, disse ele numa carta. Os sabões foram um sucesso absoluto. Os clientes adoram a qualidade e querem saber a história por trás da marca. Podem mandar mais 1000 unidades. Era o início de uma nova fase. Durante os anos 1990, enquanto Angola passava por períodos difíceis, com a guerra civil, Zuleika conseguiu manter a empresa funcionando e crescendo. Diversificou os mercados de exportação, Portugal, Brasil, França e depois países africanos, como Moçambique e Cabo Verde. Como consegues manter a calma em meio a tanta incerteza? Perguntou-lhe Eduardo numa noite particularmente difícil, quando os problemas econômicos do país afetavam todos os negócios. Porque aprendi muito nova, que não posso controlar o mundo ao meu redor, mas posso controlar a minha reação a ele. E aprendi que desistir nunca é uma opção. Em 1995, quando Esperança tinha 13 anos e Ana 10, Zuleika tomou uma decisão importante: abrir uma segunda fábrica, desta vez focada exclusivamente na produção para exportação. Mãe, disse Esperança, na escola dizem que és uma das mulheres mais ricas de Angola. E verdade. Zuleika parou de revisar os contratos de exportação e olhou para a filha. Esperança, o dinheiro é importante porque nos dá segurança e oportunidades, mas a verdadeira riqueza é a liberdade de escolher o teu próprio caminho na vida. É isso que quero que tu e a Ana tenham sempre. E nós podemos trabalhar na empresa quando crescermos, se quiserem, e se prepararem para isso. Mas quero que estudem muito, que conheçam o mundo, que tenham outras opções. Esta empresa é um meio para vos dar essas opções, não uma prisão. Naquela época, aos 37 anos, Zuleika havia construído um império empresarial que começara com uma receita de sabão
aprendida no mercado. Tinha 2 fábricas, mais de 50 funcionários, exportava para 8 países. E sua marca Zulaca Naturais era sinônimo de qualidade em toda Angola. Mas o mais importante para ela era que havia conseguido equilibrar o sucesso profissional com uma família sólida e feliz. Eduardo continuava sendo seu melhor parceiro e conselheiro. Suas filhas cresciam confiantes e determinadas, e ela finalmente havia se reconciliado completamente com sua família de origem. Papai, disse ela ao pai João, que agora visitava regularmente a família e se orgulhava publicamente dos feitos da filha. Lembras-te de quando disseste que mulher que estuda muito vira orgulhosa? Lembro, filha, e estava errado. Tu ficaste sábia, não orgulhosa. Perdoa este velho teimoso. Já perdoei há muito tempo, papai. O importante é que agora as tuas netas sabem que podem ser tudo o que quiserem. Aos 40 anos, Zuleika olhava para tudo o que havia construído com profunda gratidão, mas sabia que ainda havia muito por fazer. Seus sonhos agora incluíam não apenas o crescimento da empresa, mas também projetos sociais para ajudar outras jovens como ela havia sido menos meninas, com sonhos grandes, mas sem oportunidades. Eduardo, disse ela numa noite, quero criar uma fundação para dar bolsas de estudo e capacitação empresarial para jovens mulheres carentes. Mais um sonho grande, disse Eduardo sorrindo. Vamos fazer acontecer. O ano de 2019 marcou uma data especial na vida de Zulaika. Ela completava 61 anos, 40 anos de casamento, com Eduardo. A pequena empresa de sabões havia se tornado um conglomerado de produtos naturais que exportava para 18 países e empregava mais de 300 pessoas em Angola, sentada em seu escritório, no último andar do edifício corporativo da Zulaca Naturais. Ela olhava pela janela panorâmica que mostrava Luanda se estendendo até o mar. A cidade havia mudado drasticamente, desde seus primeiros dias vendendo sabão no mercado do Roque Santeiro, mas suas memórias daquele tempo permaneciam vívidas. Avó Zulaca, Grit Miguel, seu neto de 8 anos, filho de Esperança, entrando, correndo, no escritório. A mamãe disse que posso ficar aqui até ela terminar a reunião. Zulaca sorriu e abriu os braços para receber o menino. Esperança, agora com 37 anos, era diretora de marketing da empresa e havia se formado em administração de empresas em Portugal. Ana, de 34 anos, era responsável pela área internacional e tinha mestrado em comércio internacional pela França. Miguel, quer ouvir uma história? Perguntou Zulaika. Sim, conta a história de quando eras pequena e fizeste sabão pela primeira vez. Era uma história que Miguel já havia ouvido dezenas de vezes, mas que sempre pedia para ouvir novamente. Para Zulaika, contar essas histórias era uma forma de manter viva a memória de onde tudo começou. Era uma vez uma menina de 15 anos que sonhava em estudar. Começou Zulaika. E Miguel se aconchegou em seu colo, fascinado como sempre. Mas, tarde naquele dia, Zulaika tinha uma reunião especial marcada. Era com Catarina Santos, uma jovem de 19 anos que havia sido selecionada para receber uma bolsa da Fundação Zulaika Mendes, criada 5 anos antes. Dona Zulaika, disse Catarina, visivelmente nervosa, não sei como agradecer esta oportunidade. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio, mas vinha de uma família muito pobre. Catarina, interrompeu Zulaika gentilmente. Não precisa agradecer. Precisa apenas aproveitar ao máximo. E lembra-te, o que importa não é de onde vens, mas para onde vais. A fundação já havia beneficiado mais de 500 jovens mulheres com bolsas de estudo, cursos de capacitação empresarial e microcrédito para iniciar pequenos negócios. Era o projeto mais querido de Zulaika, sua forma de retribuir à vida as oportunidades que havia conquistado. Eduardo, disse ela naquela noite, enquanto jantavam em casa com toda a família reunida, lembras-te de quando te disse que tinha medo de que o casamento atrapalhasse os meus sonhos? Lembrou Ryu, Eduardo, e eu disse que o amor verdadeiro torna os sonhos maiores. Tinhas razão. Sozinha, eu poderia ter construído uma empresa, mas contigo e com as nossas filhas, construí uma família e um legado. Mãe, disse Ana, ontem recebi um e-mail de uma estudante no Brasil
que está fazendo tese sobre empreendedorismo feminino em África. Ela quer te entrevistar porque considera a tua história um exemplo inspirador para mulheres de todo o mundo. E, estranho pensar que a minha vida pode inspirar outras pessoas, disse Zulaka. Para mim, apenas fiz o que tinha de ser feito, mas é exatamente isso que torna a tua história tão poderosa. Avó! Disse Miguel, surpreendendo todos com sua observação. Madura, tu nunca desististe, mesmo quando tudo parecia impossível. Em dezembro de 2019, Zulaka foi convidada para dar uma palestra na Universidade Agostinho Neto sobre empreendedorismo e superação. O auditório estava lotado com estudantes, empresários e jovens empreendedores. Quando saí de casa, aos 15 anos, começou ela, não tinha plano nenhum. Tinha apenas uma certeza: não ia desistir dos meus sonhos. Hoje, 46 anos depois, posso dizer que cada dificuldade que enfrentei me ensinou algo valioso. Ela falou sobre a importância da persistência, sobre como transformar rejeição em motivação, sobre equilibrar família e carreira, sobre a responsabilidade social que vem com o sucesso. O dinheiro que ganhei não é a minha maior conquista, disse ela, emocionando a plateia. A minha maior conquista é saber que abri caminhos para outras mulheres seguirem os seus próprios sonhos. Ao final da palestra, uma jovem estudante levantou a mão. Dona Zulaka, qual é o conselho mais importante que pode dar para alguém que está começando? Zulaka sorriu, lembrando-se da menina assustada que ela havia sido décadas antes. Nunca deixes que os outros definam o que podes ou não podes fazer. A única opinião sobre os teus sonhos que realmente importa é a tua. E lembra-te, cada não que recebes te aproxima mais do sim que vai mudar a tua vida. Naquela noite, em casa, Zulaka escreveu em seu diário pessoal, um hábito que mantinha há anos. Hoje completei mais um dia desta jornada extraordinária que tem sido a minha. Olho para trás e vejo uma menina rejeitada que se transformou numa mulher realizada. Olho para frente e vejo ainda tantas possibilidades, tantos sonhos para realizar através da fundação, tantos netos para ver crescer, tanto amor para partilhar. Se pudesse voltar atrás e falar com aquela menina de 15 anos que saiu de casa com uma sacola e um coração partido, eu diria: coragem, Zulaka, o caminho será difícil, mas cada lágrima que vais chorar será transformada em força. Cada porta que se fechar abrirá uma janela melhor. E um dia vais olhar para trás e agradecer por cada obstáculo que te fez mais forte. Aos 61 anos, sou uma mulher completa, tenho uma família que me ama, um negócio que prospera, um legado que vai durar gerações, e a certeza de que vivi cada dia com propósito e dignidade. Esta é a história de uma menina que sonhava em estudar e acabou ensinando ao mundo que não há limites para o que podemos conquistar quando temos fé, determinação e coragem para nunca desistir. E assim, aos 61 anos, Zulaka Mendes continuava escrevendo sua história, inspirando gerações de mulheres africanas a acreditar que seus sonhos não tinham fronteiras, que sua origem não determinava seu destino, e que com trabalho duro e perseverança, qualquer menina rejeitada poderia se tornar uma mulher extraordinária. Sua empresa continuava crescendo, sua fundação continuava transformando vidas, sua família continuava sendo sua maior alegria, e seu exemplo continuava, provando que às vezes as histórias mais incríveis são aquelas que começam com as maiores dificuldades. A menina que foi abandonada aos 15 anos havia se tornado uma mulher que, iOS 61, sabia que o seu maior tesouro não estava nos milhões que possuía, mas na certeza de que havia vivido uma vida com significado, propósitos e impacto positivo no mundo.